Mais uma vez, a presença de Bernardino Fonseca nessa tarde de hoje aqui. Vamos abrir, então, para os debates, né, para as perguntas. Dependendo da quantidade de inscrições, a gente pode fazer blocos de 3 ou blocos de 5. Abertas as inscrições, alguém gostaria? Murilo ali atrás. Então, Murilo. 3. Primeiro, Mário. Primeiro, parabenizar. Está ouvindo? Boa tarde. Primeiro, parabenizar a mesa, me congratular aí com o sindicato, com a federação, a FENAJUDE, representando o Bernardo, reencontrar Paulo Rubens também, e aqui dar um testemunho público do quanto ele foi útil para o nosso sindicato lá em Brasília, enquanto deputado, sempre com as portas abertas, sempre nos ajudando no que era possível para discutir as matérias do nosso interesse. E aqui eu queria só fazer a colocação e perguntar: será que nós já nos imbuímos, como diz Bernardo, como diz Paulo Rubens, de que essa reforma já passou, que está aprovada? Será que nós já compramos essa ideia dos meios de comunicação de que isso é matéria vencida? E que nós estamos aqui simplesmente como ouvintes, alguém conversando alguma coisa aqui, e a gente, mas isso está tudo certo, já está aprovado. Porque é esse o sentimento que nós estamos vendo nas nossas casas. Os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho estão com esse pensamento. É isso que eu percebo. E às vezes eu fico tentando retrucá-los, dizendo: olha, isso não é matéria vencida. Isso ainda está em discussão no Congresso. Isso ainda prescinde de nossa anuência. Então, nesse sentido, se nós não fizermos, é óbvio, se nós nos calarmos, se nós nos dermos por vencido, porque a matéria está sendo dada como vencida pelos meios de comunicação, nós vamos engolir, sim, o fim da aposentadoria no Brasil. Nós já engolimos o fim das relações, das garantias dos direitos trabalhistas, mas nós ainda temos uma expectativa de que essa Constituição não seja aquele pedaço de papel, como diz Fernando Lassalle, que a gente pode rasgar e tirar os direitos. Nós tivemos um Papa, Leão 22 ou 23, que na encíclica Rerum Novarum já estabelecia a necessidade de aposentadoria, porque verificava-se que pós-guerra, já se verificava que as revoluções e as brigas religiosas e a falta de emprego no pré-capitalismo já deixavam os trabalhadores desassistidos. E nós conseguimos colocar no texto constitucional, né, garantias sociais, garantia do emprego, garantia da aposentadoria, garantia da seguridade social. Então é chegado o momento, sim. E minha pergunta é drástica, mas Paulo Rubens, em especial, alguma reforma da Previdência é possível? E se possível, em que termos? Boa tarde. Parabenizando a atuação do sindicato pela iniciativa. Obrigado pelo convite. Eu me chamo José Ronaldo, sou vice-presidente do Sindicato dos Técnicos e Analistas do Poder Judiciário do Estado da Paraíba. Paulo, prestei muita atenção na sua fala e alguns aspectos eu gostaria apenas de resgatar. O principal deles, e aí observando a plenária,
nós já tivemos a oportunidade de fazer um encontro desse em João Pessoa. Lá reunimos mais ou menos a mesma quantidade que nós temos aqui, algo em torno de 50 pessoas, na fase inicial 60. Depois foi baixando, terminou no que está aqui hoje, na parte dos seus 30, 40 pessoas. Mas creio que dentro de todo o universo, essas pessoas tendem a representar muito mais, fazendo o diálogo com a fala do colega agora há pouco, do que podem pensar. São 30, 40 pessoas que, ao término de um evento como esse, devem servir ao papel multiplicador de uma posição firme contra o que está sendo proposto. E aqui estou falando enquanto sindicalista, que sou. O nosso sindicato recentemente foi inaugurado, foi constituído, hoje também fazemos parte da FENAJUDE. O sindicato que eu represento já é fruto de um trabalho de 13 anos de uma entidade associativa, a qual no momento também eu assumo como presidente, sou presidente da Associação dos Técnicos e Analistas e vice-presidente do sindicato. E a associação brevemente será dissolvida para se consolidar o sindicato, né? Então o sindicato é fruto de 13 anos de luta, de uma referência no estado da Paraíba. O Bernardo sabe, que acompanhou isso muito próximo de nós ao longo desses últimos 10 anos. E nós precisamos sofrer muito para conseguir alcançar determinadas vitórias. Temos Jatavase, tivemos uma reformulação do PCCR e algumas outras na Paraíba e até mesmo no âmbito do STF. Foi muito trabalho para que nós conseguíssemos consolidar a nossa posição no Estado. Trazendo para o debate, é muito importante que nós, através do que nós temos acumulado, possamos nos posicionar. E aí não individualmente, mas enquanto indivíduo, enquanto classe, que somos trabalhadores, e aqui eu gostaria de fazer um link com a fala de Bernardo. Muitos de nós, em todos os estados da federação, não nos enquadramos enquanto trabalhadores, quando muito nós dissemos, somos servidores do judiciário, como se fosse um espectro separado do conjunto. E muitos dizem, isso não vai nos afetar, Paulo. Isso não vai nos afetar. Mas na verdade, tudo nos afeta. Tudo nos afeta. Então que nós 30, nós 40, nós 50, e que isso seja multiplicado por outros estados da federação, possamos estabelecer debates como esses para abrir nossas mentes e buscar a microfonia. E buscar expandir um posicionamento. E não acredito que a partir do momento que nós sabemos dos custos, dos prejuízos que isso nos traz, gente, é brincadeira. Não apenas vamos, na média, trabalhar no mínimo 5 anos a mais, como vamos trabalhar 5 anos a mais pagando alíquotas maiores. No meu estado nós vamos sair de 11 para 14, nós podemos chegar a 17. Pernambuco, idem. Ah, mas a questão do rural não me afeta. Não te afeta? É óbvio que te afeta. É um conjunto e tudo isso nos afeta. Então, assim, não me sinto extremamente contemplado, até por ter também realizado debates lá no Estado e participado de outros, através da CUT e outras federações que atuam lá, né? Me sinto extremamente contemplado com as duas falas, mas considero importante também que nós saibamos a necessidade de sermos multiplicadores de posições firmes. E não basta apenas multiplicadores para o vizinho. Não. Para quem mora ao meu lado. Não. Também. Mas ser mais expansivo. Cada um de nós aqui tem relação com um deputado ou com um senador. A entidade ou nós individualmente falando. Então temos que agir de maneira. E está faltando isso. A gente sente em Brasília que está faltando isso, esse link, a sociedade. Nós temos que nos posicionar junto às nossas bancadas e dizer, ei, somos contra. Enquanto instituição, enquanto segmento. E, ademais, evidentemente, lá no meu estado, nós fizemos apenas uma plenária, mas há uma cobrança e acreditamos que até o final de junho, ou melhor, até a metade de junho, deveremos fazer 2 ou 3 outras em comarcas importantes, né? Em Campina Grande, provavelmente uma no Sertão e outra no Brejo Paraibano. Com muita luta, mas é porque as pessoas estão começando a observar. Então vamos ler mais.
Não vamos ter preguiça de ler o que está lá, o que representa essa PEC, o que pessoas especializadas da área pensam, e vamos fazer, inclusive, dos dois lados, quem é a favor e quem é contra, para nós podermos montar o nosso juízo de valor, participar mais e induzir, no bom sentido da palavra, os nossos colegas a também refletir. Isso é um mal que nos atinge de maneira crucial. Nós temos preguiça de refletir, nós temos agora a necessidade de refletir, colegas. Essa coisa, ela nos atinge frontalmente. Parece-me, pelos cálculos que eu fiz, eu tenho 12 anos, parece que eu vou trabalhar agora mais 5 para 17. E a média aqui é essa. A média aqui, pelo que eu vejo, é essa. Então o prejuízo é muito grande. Mas saúdo, mais uma vez, a iniciativa do sindicato, correta. Né? Em outros momentos, se nós tivermos condições, vamos chegar um pouquinho mais cedo, foi o trânsito que nos atrapalhou, para termos uma participação mais efetiva, e o mesmo convite eu faço para que vocês possam se deslocar lá ao meu estado para participar das outras plenárias. E deixar esse alerta, fazendo aí o link com a tua fala perfeita. Concordo em gênero, número, grau. O que está hoje em evidência é uma disputa política por um projeto. E se esse projeto não me representa, eu não posso ficar calado. Vamos buscar os demais colegas, outras plenárias, vamos para a rua, tem algo sendo marcado para o dia 14 de junho, se não me falha a memória, é uma greve geral, temos que estar lá. Vestidos ou não com a camisa do sindicato, da associação, da federação, seja o que for, mas nós temos que estar lá. Essa é a mensagem que eu trago do meu estado e que digo sistematicamente lá, e que nós temos o dever de reproduzir isso daqui para outros estados da federação. A todos, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Como ficou claro aqui, a nossa direção, o Sindijude, é contra a reforma da Previdência, porque nós temos lado sim, o nosso lado é o lado trabalhador que somos. Recentemente, um amigo foi fazer um evento também, falando da reforma da Previdência na Universidade Rural. E perguntaram, rapaz, só tem gente para falar contra, não tem um contraponto não. Ele disse, o contraponto é a mídia todinha, a televisão, a rádio. O contraponto está acontecendo aqui. Então é por isso que a gente traz 3, traz 15, traz 30 para falar mal da reforma. Porque ela merece ser falada mal. Porque ela visa o mal da sociedade como um todo. Eu tive pensando em como lutar, né, contra essa reforma. Há alguns anos, a Avenida Boa Viagem estava lotada de gente protestando contra a corrupção. Realmente, a corrupção indigna. A corrupção revolta. Só que o que a gente tem que frisar por aí é que essa reforma ela não revolta, não. Essa reforma, ela mata. É esse que tem que ser o argumento para a gente fortalecer essa luta. Muito obrigado. Ribamar. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar a mesa aqui na figura de Alcides, presidente do Sindijude, parabenizar pela iniciativa do evento. O Sindijude, o Sindicemp, o Sindilege, o Sindicontas vem fazendo desde 2016 algumas atuações em conjunto para naquelas iniciativas que a gente entende que estamos no mesmo barco e que precisamos unir forças para poder atuar melhor. E essa questão do enfrentamento da reforma da Previdência é um desses momentos, né? Então, a minha fala é bem assim, nós estamos vivendo um momento, não só no Brasil, mas no Brasil em particular, de precarização das relações de trabalho. A gente vê o formato do Uber se expandindo para várias outras formas, outras relações de trabalho anteriormente mais protegidas. A gente vê no serviço público um servidor concursado ser substituído por terceirizados, ser substituído por cargos comissionados. E isso vai, evidentemente, fragilizando essa poupança que é a Previdência, mesmo no sistema atual de repartição. Esse cenário posto de reforma trabalhista que já foi aprovada e essa reforma da Previdência que pretendem aprovar, mas a gente não vai deixar, evidentemente, mas ela constrói um cenário futuro
de extremo desalento da população, né? De um nível de miséria, de um nível de precarização das pessoas muito grande. Então, assim, diante desse medo que as pessoas têm, dessa perspectiva de futuro, fica difícil, às vezes, até de reagir ou de se opor frontalmente a todos os pontos da reforma. E, às vezes, se entende que não, vou proteger aqui a minha situação, então, resolvida a minha situação, eu vou ficar tranquilo porque eu não vou ser alcançado por esse problema. E aí, isso é uma coisa que eu já tinha levantado, inclusive, na Assembleia Legislativa, quando foi feita uma reunião, uma comissão especial lá para debater a reforma da Previdência, de se a gente não deveria adotar uma estratégia também de, além de combater, de denunciar que essa é uma reforma que pretende acabar com a aposentadoria, que pretende, né, massacrar ainda mais a população mais carente, de oferecer opções, de oferecer uma proposta que, ao invés de atacar essa população mais carente, de precarizar mais as relações, a gente pudesse realmente oferecer, né, alento, oferecer renda, né, oferecer a essa população que hoje, né, que não é alcançada pela Previdência, né, que passasse a ser. Então eu coloco aqui para a mesa esse questionamento. Se essa estratégia de simplesmente se opor à reforma, de denunciar a reforma, se ela não deveria ser também unida a essa forma de oferecer uma alternativa melhor. Então, isso, obrigado, boa tarde. Pessoal, boa tarde. Eu sou servidor do Poder Legislativo de Pernambuco. Estou atualmente como presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa, o Sindileges. E, como o Fernando falou aqui, a gente vem fazendo, junto com o Sindijude e o Sindicontas, também do pessoal do Tribunal de Contas, algumas ações coletivas no intuito de a gente ter mais força enquanto trabalhadores, enquanto servidores, e enfrentar algumas situações que são colocadas para a gente. O momento atual é de enfrentamento da reforma da Previdência, não é? Da tentativa de reformar a Previdência Social. Nesse sentido, a gente tem que fazer as coisas de forma mais prática possível. A gente está correndo contra o tempo para fazer a coisa de forma mais prática possível. Foi dito aqui, quase todos os palestrantes da mesa, de que a gente tem que ir para a rua. E é verdade. A nossa arma nessa luta, uma das armas é ir para a rua, né? Quanto mais gente estiver na rua, a gente vai enfrentar melhor, vai mostrar o nosso poder de enfrentamento nessa questão. Mas tem outras formas que a gente está tentando fazer. Por exemplo, a questão da comunicação. A gente está preparando, agora está a etapa agora da reforma é a comissão especial que vai discutir o projeto de reforma. Nessa comissão especial, nós temos 4 deputados pernambucanos que estão nessa comissão. Carlos Velas, que é do PT, o pastor Eurico, que eu não sei qual é um partido aí, o partido desse de aluguel, Fernando Rodolfo, que eu nem sei nem quem é esse deputado, apareceu lá no tal Fernando Rodolfo, nunca ouvi falar desse senhor. E o outro eu lembro daqui a pouco o outro deputado, que são 4. É o pastor Eurico. Pastor Eurico, Carlos Velas, Fernando Rodolfo e esqueci. Bom, eu vou pegar aqui no celular e a gente vê qual é o quarto. A gente está preparando um panfleto com esses 4 cidadãos, o número do telefone deles, o e-mail, todos os contatos deles em Brasília, para a gente divulgar, como a gente fez na tentativa da reforma de Temer, a gente fez um panfleto igual, semelhante, só que nós colocamos 25 deputados dizendo quem estava contra e quem estava a favor. Esses aí, somente Carlos Veras disse que é contra. Os outros 3... eu lembrei agora do quarto, Silvio Costa Filho. Aquela beleza. Vai ser, inclusive, relator, subrelator, alguma coisa dessa. Então, quando foi na reforma anterior de Temer, a gente fez um panfleto que foi muito eficaz. Nas ruas, quando a gente trabalhou com a população em geral, era muito bem recebido esse tipo de panfleto, porque você dá uma informação direta à população. Olha, esses aqui já se posicionaram. Saiu uma matéria, não sei se foi no Diário de Pernambuco ou tal, dos 25 deputados federais de Pernambuco, apenas 10 já se posicionaram contra a reforma. 10 é menos da metade. Tem alguma coisa errada aí com a gente.
Os caras que a gente votou, eu não votei nenhum desses aí, mas os caras que a população votou estão contra a população. Estão contra o povo de Pernambuco. Então precisa mostrar esses caras, quem são esses caras. Fernando até fez um levantamento que na Comissão de Justiça, os dois de Pernambuco, foram os dois, né, de Pernambuco, pastor Eurico e Augusto Coutinho, foram os dois que votaram a favor da reforma. A gente já mapeou quais foram os municípios que eles foram votados, as regiões, os colégios eleitorais. Então, a gente já está pensando em fazer uma estratégia de pegar esses panfletos e colocar direto na base desses caras. Distribuir na feira do dia lá. Qual é a cidade que ele teve voto? É Canhotinho. Qual é o dia da feira? Quarta-feira a gente contrata a gente para distribuir na feira. Ou até mesmo, por exemplo, o Sindilege não tem base no interior, mas o Sindijude tem base no interior. O Sindicemp tem base no interior. O Sindicontas tem base no interior. A gente está pensando em fazer uma articulação com os servidores dessas bases para serem nós propagandistas lá, para serem as pessoas que vão levar isso para a comunidade daquele local. Então, a gente vai ter que ter ações efetivas. É preciso que nós somos dirigentes, o colega aqui falou, dirigente e militantes, a gente está o tempo todo, é aquele cara que está o tempo todo na Praça do Derby, está na Conta Boa Vista, na Praça Diária, né? Mas é preciso que quem não é o dirigente, mas precisa se envolver nesse momento agora. É preciso que a gente dê uma conta de colaboração e vá para a rua, porque é preciso juntar todo mundo. O nosso objetivo, quando nós nos juntamos aos outros sindicatos, é ter mais força e fazer com que as nossas categorias se envolvam mais nas questões. Estamos na luta. Diferentemente do que o Fernando falou, a gente já tirou como linha que a gente é contra. Isso não tem contraproposta para essa proposta. A gente é contra a reforma, tem que derrubar essa reforma. Não tem emenda. Foi dita a Carlos Vera, Carlos Vera estava num debate que teve essa semana na Assembleia, muito bom, segunda-feira, da Comissão Especial da Reforma da Assembleia, e com o economista, professor Eduardo Moreira, foi muito boa o debate. E foi dita a Carlos Vera, a gente não quer saber de emenda, não tem emenda. Não tem emenda a esse projeto. Esse projeto tem que ser derrotado, derrubado. É a única saída para esse projeto. Parabéns ao Sindijude. A gente vai fazer também debate no Sindicentro, vamos fazer no Sindilege, então vamos unir forças. Paulo Rubem, maravilha. A gente sabia que tem podíamos estar com um deputado desse lá em Brasília e tem uns deputados que a gente tem aqui que não tem a menor qualificação, não tem a menor capacidade, está lá só pelo capital mesmo. Parabéns, um abraço para todo mundo. Se não, mais alguém gostaria de se inscrever? Então, com a inscrição de Tomé, a gente encerra as inscrições. Acho que, pela conjuntura política nacional sobre essa reforma da Previdência, a gente já poderá dar mais avançada na discussão, né? Mas também entendemos que a categoria com o problema que tem, não estou ausente do debate. Muita gente votou em Bolsonaro e acha que ele ia fazer alguma coisa de bom para o trabalhador, quando todo mundo já sabia que, pela posição política que ele tinha, nada de bom ia estar para a gente. Então, votar numa pessoa que não tem nada a oferecer em contraproposta para os trabalhadores, só tem proposta para os empresários, para o negócio, para os banqueiros, do mesmo jeito que aconteceu no Chile, com Paulo Melo Guedes, que é dono do Pactual, e implementou esse plano no Chile. Agora, quer implementar no Brasil, o resultado vai ser visto daqui a 5, 10 anos, com muita gente quando começar a se aposentar, se suicidando, porque o dinheiro não dá para pagar as contas, não dá para comprar remédio, né? Então, a gente hoje tem a nossa responsabilidade de como servidor do judiciário, ter uma postura mais firme. Não podemos também nos diluir porque a gente é servidor judiciário, ganha um salário melhor do que muita categoria, ficar de sapato alto não. A gente deveria ser a vanguarda de luta, resistência, porque muitos trabalhadores não têm estabilidade, não podem estar na rua para lutando. Nós podemos ser diferenciados, mas ao mesmo tempo a categoria é não posso forçar a barra. Cada um tem sua posição, né? Mas eu acho que a gente tem que melhorar e ver muita coisa que tem nessa reforma do governo federal que não serve para nada para a classe trabalhadora. Em primeiro lugar, a gente já viu essa semana passada que o governo quer retirar o PIS.
para quem recebe mais de R$1 de um salário mínimo. Então isso é um retrocesso. Eu fui gari, ganhava um salário mínimo e mais R$228 de salubridade. Se eu estivesse trabalhando de gari, perder meu direito de ganhar no fim do ano também, né? Então a gente vê que isso não é progressivo. A gente, se realmente esse governo fosse bom e tivesse alguma coisa de bom para o trabalhador mesmo, eu apoiava. Eu voltava na proposta, dava apoio. Como é que a gente pode querer concordar com uma coisa que não tem fundamento para a classe trabalhadora? Só quem vai ganhar com isso, os bancos, com seguridade privada. Então, cabe a gente ter noção de consciência e, ao mesmo tempo, fundamentar o debate, nos é melhor partir para a unidade efetiva e prática, para poder diferenciar e chamar a federação, os sindicatos, os servidores federais, manter a unidade como categoria e ir para frente. Porque essa luta contra a reforma da Previdência não vai ser fácil, não. A elite nacional está em concorrência com a burguesia internacional, com a nova liberalização do capital, e quer dinheiro de todo jeito. Como não tem como forçar a barra, só tira do bolso do trabalhador. Como tira do bolso do trabalhador com aquele Congresso, aprovando lei, cada vez tirando mais direito. Então a gente tem que ver, né, que a gente vai avançar, a gente vai ter que fazer com que a maioria dos servidores do tribunal aqui tenha mais consciência política para manter uma unidade e avançar. Essa é a minha posição. Tomé. Boa tarde. O bom de falar por último, você fica pegando o retalho de que já falou e faz só uma emenda. É interessante o que foi dito aqui por Paulo Rubens, que foi justamente o que eu estava conversando com o Michel e outro colega essa semana. Que esse projeto de acabar com a Previdência não é de agora, não. Esse projeto é maior, é para acabar mesmo, para entregar, para criar o Estado mínimo no Brasil, com a reforma da Previdência, aquela questão lá atrás de você tirar direitos aqui, outros ali, essa questão de terceirização, como foi falada, os tribunais hoje, no Rio de Janeiro mesmo, já se criaram lá a possibilidade de ter um projeto de lei, já está lá o projeto de lei, de terceirizar a função fim. Em outras palavras, técnicos, analistas, eles não mais atenderão o público, serão empresas contratadas, que consequentemente farão esse atendimento, e o técnico, com esse teletrabalho que tanto está sendo propagado por aí, que tem as suas funções boas, como eu, por exemplo, trabalho 2 dias, mas que no final da coisa vai se tornar o servidor apenas em casa, ou um só no trabalho, o restante tudo terceirizado. E a gente vê também a questão de mobilização, como o colega bem falou aqui. Quando eu entrei aqui no tribunal, o colega falou que foi gari. Já fui gari, já trabalhei de cobrador de ônibus, já fui pipoqueiro, ou seja, desde 16 anos de idade, que eu trabalhei nas Casas Araújo. Naquela época não tinha questão de menor aprendiz, não. Chegou, trabalhou, assinava a carteira. Com 16 anos de idade, tive minha carteira assinada pelas Casas Araújo. Com 17, eu entrei no sindicato dos comerciários, fui delegado do sindicato. Ou seja, você teve a oportunidade antes de trabalhar mais cedo, você tinha um tratamento como um trabalhador que somos, e ao mesmo tempo, você vem acumulando a ideia de quando chegasse a determinada idade, você iria se aposentar. Hoje eu com 45, com esse corpício de 45, se a minha chama aqui, obrigado, de 45 anos de idade, somado meu tempo de contribuição na iniciativa privada, com o tribunal que eu tenho 6 anos, dá-se-ão 25 anos, eu pensava em trabalhar apenas mais 9 e pouco, ou trabalhar mais 20. Então, eu mesmo serei mais uma vítima desse desmonte que está acontecendo aí com todo o trabalhador brasileiro. Aqui no tribunal, quando eu entrei, um colega nosso que tem aqui, já tem aqui, acho que tem uns 11 anos, ele falou: Tomé, o mal do tribunal é o comportamento de sapato engraxado, sapato alto e paletó. O pessoal acha que está num nível, como foi bem pontuado aqui, acima de qualquer outro trabalhador, de qualquer outra categoria. A categoria, infelizmente, em sua essência, por assim dizer, esse trato de poder judiciário seria uma nata diferenciada com relação aos trabalhadores, se porta como se o trabalhador não fosse, como bem pontuado aqui. Então, sequer descem. Muita gente largou, muita gente tem horas que poderia estar disponibilizando para estar aqui conosco e não estão. Estão daqui a pouco no Instagram, que foi que resolveram lá. O sindicato vai fazer o quê?
4% está na minha ficha, o e-mail vai vir ou não vai vir. E não descem, não se desligam da questão mediática. Então, além de não se sentirem trabalhadores, eles são, acho que, sequer chegam a ser influenciadores digitais. Porque esses, pelo menos, pegam a ideia de que o mar está revolto e mesmo de casa, em algum lugar, começa a propagar que a coisa precisa ser modificada e consegue mudar opiniões. Esses sequer estão esboçando opiniões que venham a ser condizentes com a nossa realidade. Então, é muito válido esse debate. Eu acho muito interessante, como eu falei na outra oportunidade que eu tive de ir lá no sindicato da Escola Suassuna, que agora esqueci o nome do sindicato do Sinal, de que a gente tem que ter essa ideia de que precisamos trabalhar a categoria do trabalhador público, tirar essa ideia de que servidores nunca serão atingidos, que somos diferenciados. Somos todos um barco só. O projeto é acabar com tudo. O projeto é entregar o Estado mesmo nas mãos de pessoas que querem apenas explorar e ganhar do Estado. Tem Estado por aí, por exemplo, agora recentemente, que quis acabar com a função do oficial de justiça. Tiveram de recorrer ao CNJ, o CNJ barrou, o colega ali deve ter acompanhado até esse posicionamento, mas essas coisinhas vão surgir. O governador de Pernambuco, o partido dele, PSB, fechou questão em ser contra a reforma. Mas a gente sabe que ele já tem um pacotaço lá guardadinho, só esperando Brasília decidir, vai descer o sarrafo no lombo da gente aqui em Pernambuco. Então nós temos sim de vir trabalhar, nós temos sim de nos unir, nós temos sim de buscar o nosso sindicato, os outros sindicatos, e trazer a sociedade para a ideia de que o servidor público, quando vê o nosso salário, que se desconta de imposto, bota para o Estado, que o imposto de renda aí tem que dar fonte da gente é para o Estado. E o Estado não divulga isso aí quando ele vai fechar as continhas dele, como se nós apenas dessemos prejuízo e não também esse lucro. Obrigado pela oportunidade. Com a fala de André, a gente encerra as inscrições e aí a ideia é que a gente já parte para um desfecho. Então, a minha proposta é que cada um dos componentes da mesa, em 5 minutos, façam as suas considerações finais. E como a gente tem uma pergunta direcionada ao professor Paulo Rubem, ele faria também essa resposta. Então, André, por favor. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, saudar o sindicato pelo belo debate. Também cada um dos debatedores aqui presentes. Em geral, nós de direito, quando gostamos de debater alguns temas desse da atualidade, enfim, reformas, em geral a gente fica muito na superficialidade do qual é o impacto e o que é que muda na legislação, né, na esfera jurídica. Pouco fazemos um debate como esse, um debate radical de buscar as raízes do problema, ou seja, por que tudo isso? Por que essa reforma? Por que ela está vindo? Qual é a razão de acontecer? Né? Eu lembro que na época da reforma trabalhista a gente fazia muito debate do que impactava, o que mudava nas regras do mundo do trabalho, das relações de trabalho, mas pouco as razões da necessidade dessa reforma, né? Pelo outro lado da moeda, a quem interessa essa reforma. Então, parabéns ao sindicato por buscar, inclusive, essa ótica muito mais profunda do que está por trás, qual é o interesse dessa reforma. E aí, nisso, que então provocar o sindicato também de, então, digamos assim, interiorizar esse debate, muito como o colega da Paraíba falou, de levar esse debate, tanto levar o debate para algumas comarcas do interior, como também fazer plenárias, assembleias no interior para um pouco tirar encaminhamentos, tarefas concretas para isso. Não combinei com o Danilo, mas nós do jurídico nos colocamos à disposição para isso, então, o que precisar a gente acompanha e vai estar participando e promovendo, facilitando esses debates também aí que precisa da gente. Então, estamos à disposição. Eu não me apresentei, eu sou assessor jurídico aqui do Sindijude. E aí, fazendo um pouco enfim, falando essas questões necessárias, mas fazer as minhas perguntas. Primeiro, eu queria saber dos debatedores, a gente ficou muito na esfera nacional, né, um pouco internacional do debate, queria entender como isso impacta as finanças estaduais. Então, porque
podemos ver em curto assim, para os servidores estaduais, então isso inclui os servidores judiciários, a reforma previdenciária impacta porque ela vai gerar uma obrigação dos estados de fazer a sua reforma previdenciária. Então eu gostaria primeiro de fazer a pergunta: de que forma tudo isso impacta as finanças, o orçamento dos governos do estado, no caso o governo de Pernambuco, e um pouco o que muda nas regras do jogo, que muda nas regras dos benefícios, então da aposentadoria, das pensões, o que for, para os servidores do judiciário e para os servidores estaduais. Bom, então agradecer a todos pelas colocações aqui. E aí, diante do adiantado da hora, eu já vou passar para as considerações finais. Vou começar com o doutor Danilo, né, pela ordem de fala. Eu tinha falado para a Mariana aqui que quando você fala doutor, então tá tão brega, e ela vai e faz chama de doutor de propósito, né, Mari? Brincadeira, Mari. Queria retomar a fala de Tomé. Cadê Tomé? Tá ali. Tomé, tu falaste da terceirização. Eu acho que isso é um grande exemplo de como isso é rasgar a nossa Constituição. Porque foram tantos anos lutando para que tivessem caráteres objetivos, né, para a contratação, e aí vai e passa uma terceirização. Porque a gente sabe qual é o que está por trás disso daí. A gente sabe muito bem que está... Aliás, o povo sabe... Esse debate de corrupção que acontece no Brasil... Todo mundo sabe tudo o que acontece. Todo mundo sabe como funciona o gabinete de vereador. Todo mundo sabe como funciona a prefeitura, como é cargo terceirizado. Todo mundo sabe. Agora, para encher a Avenida Boa Viagem para falar de corrupção, né, enchem, mas todo mundo, sem combater os reais problemas. Né? E aí está um deles. A terceirização é um grande problema. A gente sabe que a gente lutou tanto para ter caráter objetivo na contratação. Aí abre essa porta daí para, infelizmente, ter muita promiscuidade e como passar no serviço público. Queria parabenizar o Sindijude, né? Também, como falou o doutor André. Me chama doutor. Estamos à disposição para participar de qualquer evento, qualquer debate, qualquer palestra aqui no Recife, no interior. Estamos sempre à disposição, é um prazer fazer isso, participar, contribuir de alguma forma. Queria falar também um pouquinho da nossa situação atual no mundo. É uma situação de falta de unidade, né, da classe trabalhadora. Eu acho que a gente está numa época de muita informação. Informação no tablet, informação no Zap, informação no Instagram, no Facebook, na televisão, no jornal, na manchete, na propaganda. É muita informação. Hoje em dia, um bebê de 3 anos está com um tablet lá, ele não aprendeu a ler, não aprendeu a falar, mas está lá interagindo com o tablet, recebendo aquele bombardeio de informação. Né? E aí, você, nesse meio desse bombardeio de informação, está Sardenberg na rádio, falando que se você está desempregado, o problema é você. Aí depois passa a bola para Max Geringer, para Miriam Leite, todo mundo. Se você está desempregado, o problema é você, que não está empregável. Hoje você tem que ser empregável. Aí coloca as pessoas, principalmente porque o caso de vocês é bem específico, é de servidor, mas também atinge, coloca as pessoas umas contra as outras. Aí as pessoas acham que não pode ir para participar da luta sindical, por exemplo, porque vão estar vendo, vão querer minha cabeça, não vou conseguir um cargo de chefia, por aí vai. Né? Rola muito isso. E é uma dificuldade que é colocada, a gente não sabe, o próprio sindicato, né? Não sabe como fazer isso. Eu sei que como é que a gente vai? E é isso, não é problema do Brasil, isso é um problema do mundo inteiro. Né? E ao mesmo tempo, eu queria até fazer mais uma vez, reforçar esse chamado para que todo mundo propague essa luta contra a reforma da Previdência. Foi falado, acho que foi até Tomé que falou também, de influenciador digital. Eu vejo muito influenciador de nada. Eu vi um influenciador digital uma vez
que a influenciadora não dizia absolutamente nada, ela não era nada, ela só tirava fotos e postava e influenciava o quê? Vamos começar a influenciar com coisas importantes, vamos começar a debater, né? Faz um Instagram lá, fala sobre a reforma da Previdência nas historinhas, fala no grupo do Zap, grava um áudiozinho no grupo do Zap falando sobre a reforma da Previdência. Isso é uma coisa que parece ser pequena, mas ela é grande, né? Se cada um começar a fazer isso, propagar isso daí, vamos tentar influenciar com coisas positivas, coisas assim. E não estou falando nem de um lado nem do outro, estou falando assim, com conteúdo. Vamos tentar dominar esses meios digitais com conteúdo. Vamos reproduzir, vamos passar, vamos gravar videozinho. Eu acho também que a gente precisa repensar as formas de luta, de protesto, né? A gente vê que os protestos hoje em dia não têm mais o impacto que eles tinham na década de 80, na década de 90, né? Isso é uma consequência da época que a gente vive, com certeza. Então, como é que a gente vai chamar a juventude, por exemplo, para esses protestos? Né? Talvez animar os protestos seja uma saída boa. Chamar grupos de maracatu, por exemplo. As pessoas, os integrantes do grupo, eles são trabalhadores. Talvez uma apresentação de maracatu na Conde da Boa Vista seja melhor do que um grito na Conde da Boa Vista. Né? E eu não estou dizendo que o grito na Conde da Boa Vista não deve acontecer, não deve acontecer, mas eu acho que a gente deve diversificar e multiplicar as formas de se comunicar e de passar a nossa mensagem. Né? Eu acho que os novos tempos impõem novas formas da gente pensar, novas formas da gente agir, e é isso. O importante é se comunicar com quem a mensagem não está chegando. E aí, é isso. Agradecer o espaço, espero que tenha esclarecido, tenha contribuído alguma coisa no debate, e é sempre um prazer participar. Valeu, gente. Boa tarde. Bom, eu também quero agradecer o convite, foi meio em cima da hora, mas eu mandei para Giuseppe uma série de artigos que eu venho publicando há muito tempo. Esses artigos tratam da questão da Seguridade Social, o mais recente foi dia 11 de abril, no Diário de Pernambuco, Seguridade Social Plena. Publiquei um outro artigo relativo à proposta de reforma da Previdência do período de Michel Temer, por dentro da reforma da Previdência. Publiquei um artigo relativo à incidência da DRU no orçamento da Seguridade Social. O Brasil não precisa da DRU. E vocês procurando essas informações, elas vão ser encontradas, inclusive, a polêmica que houve em 2011, quando o governo da Dilma mandou uma emenda constitucional para prorrogar a DRU de 11 para 15, e eu entrei com uma outra emenda constitucional para retirar a incidência da DRU da arrecadação da Seguridade Social. E nós começamos uma audiência numa quinta-feira às 7 da noite, foi até 4 da manhã da sexta-feira na Câmara dos Deputados, e um debate direto com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Lamentavelmente, eu perdi a votação da PEC 75 e o governo aprovou a votação da PEC 61. Agora, em 2015, foi prorrogada mais uma vez e, lamentavelmente, piorou, porque ela valia por 4 anos, agora vale por 8 anos, e o percentual de desvinculação, que era de 20%, passou a ser de 30%. Né? E, para terminar a desgraça, os deputados e senadores estenderam a prerrogativa da incidência da DRU também nos orçamentos dos estados e municípios. Isso não existia desde 1994, quando esse mecanismo de supressão da arrecadação do orçamento para o Tesouro nasceu com o nome de Fundo Social de Emergência, fruto dos primeiros passos de Fernando Henrique como ministro da Fazenda para preparar a base monetária para a emissão do Plano Real. Né? Então, recapitulando, qualquer discussão da reforma da Previdência, qualquer discussão da Previdência, né? Eu fui para o dicionário, reforma é substantivo feminino pertinente à ação para a melhoria. Essa não é uma reforma, é uma contra-reforma. Então, em primeiro lugar, vamos dizer isso. Segundo, não se desvincula a Previdência da Seguridade, porque é assim que ela se encontra no texto constitucional. Se você quiser mudar, você convoca uma constituinte ou apresenta uma emenda constitucional. O que foi que fizeram? Tiraram a Previdência do Ministério da Previdência e transferiram para dentro do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda, ele aglutinou o Ministério da Fazenda, o Ministério da Previdência, da Indústria e Comércio, como Superministério da Economia. E foi nomeado Paulo Guedes.
Você quer saber quem é o Paulo Guedes? Vai na página cartamaior.com.br e levanta o artigo do Ladislau Dobor, professor Ladislau Dobor, professor da PUC de São Paulo, quem é o ministro da Economia. E vai lhe mostrar a folha corrida, que ali não é currículo, ali é folha corrida, né? Toda a vida dedicada à operação fictícia no mercado financeiro, especulação com fundos. Ele está sendo investigado exatamente por suspeita de fraude nessas operações com fundos de pensão e hoje tem a responsabilidade de gerir o Ministério Principal do Governo da República. Então, primeiro, quem segrega a Previdência de Seguridade comete um crime. Segundo, quem segrega a Previdência e Seguridade do impacto das decisões de política econômica comete um outro crime, é uma outra manipulação. Terceiro, não se discute política fiscal sem discutir interesse tributário. A política fiscal é o que você faz com a receita. O Brasil, há 20 anos, administra sua política fiscal para financiar a dívida pública, desde o famoso tripé câmbio flutuante, regime de metas de inflação e meta de superávit primário, assinados no governo de Fernando Henrique, que não foram alterados estruturalmente por nenhum governo desde então. Então, a gente continua há 20 anos administrando o orçamento, a receita pública, de forma direta para financiar a acumulação do capital, e quando pode, vai lá sob pressão dos lobbies e faz desvinculação, desoneração e trata a sonegação fiscal de maneira a mais criminosa possível. Esses são os verdadeiros privilégios. O privilégio não é do servidor público de nível superior que pode se aposentar com um valor maior do que o trabalhador comum. Isso não é privilégio. Isso é consequência da sua formação, da sua titulação, da sua inserção no setor público, como prestador de serviço público, como trabalhador da esfera pública, como eu sou professor docente de sala de aula na universidade. Esse semestre eu estou com 5 disciplinas, né? Então, nós somos trabalhadores do setor público, temos titulação, ingressamos mediante concurso público, temos uma carreira que pode ser alçada mediante continuidade dessa titulação. Então, efetivamente, o que está em discussão não é o meu privilégio, o que está em discussão é quem sonega, quem se apropria da desoneração tributária, quem se apropria do fundo público com a dívida pública e compromete a capacidade do Estado de realizar investimento. Um parceiro nosso importante foi a Anfip, acho que o Cid citou aqui a Anfip, né? Associação Nacional dos Auditores, Receita Federal do Brasil, antiga Receita Federal mais INSS. A Anfip todos os anos publica o relatório da Seguridade Social. O relatório de 2017 mostrava 160 milhões de brasileiros em idade ativa, 110 milhões economicamente ativos, 92 milhões efetivamente ocupados, 53 milhões com proteção social. Como é que eu tenho 110 milhões de brasileiros trabalhando e só tenho 53 milhões sob regime de proteção social? O problema é a Previdência? O problema é a macroeconomia. São as decisões de política econômica cuja prioridade é financiar a acumulação do capital, não é financiar o trabalho, o pleno emprego e o bem-estar. Quando eu olho para os Estados Unidos e vejo que o Banco Central, o FED, né, tem como missão estabilidade monetária, pleno emprego e crescimento econômico. Eu queria que o Banco Central no Brasil tivesse esse tripé, estabilidade monetária, pleno emprego e crescimento econômico. O Banco Central no Brasil exerce um formato de bancos centrais que é único e exclusivamente a preocupação com a estabilidade monetária. Então, se eu vou utilizar uma taxa de juros astronômica, ou se eu vou financiar a reserva bancária, já ouviram falar do open market, as operações compromissadas? Isso é um escândalo no Brasil. Isso é um escândalo. São quase 26% do estoque da dívida pública em papéis, remunerando o capital dos bancos. Todo dia, às 5 da tarde, o Banco Central passa a régua, pega o excedente bancário, traz para o Tesouro do Banco Central e deixa a título público. E ele recupera esse título público e paga a Selic para os bancos. Então você tem mais de 1 trilhão esterilizado do investimento na produção, na geração do emprego. Para quê? Para financiar a acumulação dos bancos. Isso é um escândalo. E não aparece no noticiário econômico. Por quê? Porque é interesse do capital financeiro acumulado dessa forma. Então, eu me alinho, né, depois de toda essa avaliação, eu me alinho com o que disse entre nós há pouco o Pedro Rossi, professor, colega do Instituto de Economia da Unicamp. O neoliberalismo é incompatível com a democracia. Não tem como achar que nós vamos tirar água desse poço. Sobretudo porque nós não estamos discutindo um capitalismo dos anos 50. Um capitalismo fabril, um capitalismo agrário, da importação, da exportação. O capitalismo se financiarizou. O fenômeno da financiarização precisa ser estudado com mais profundidade, embora ele não seja um fenômeno desconhecido. Isso está no livro recente do Noam Chomsky, o professor Ladislau Dobor trata disso, o François Chesner, sociólogo francês, economista, tratou disso em 98, há 21 anos.
Quando você tem um sistema capitalista que ele larga a atividade produtiva e vai para a acumulação da esfera financeira, nos anos 70 era a razão de 1 para 1, em termos de riqueza, calculada na área produtiva e na área financeira. Hoje é 8 a 1, pior do que o placar Brasil e Alemanha. Hoje você estima em 8 vezes o volume de riqueza que circula na esfera financeira, mercado secundário, bolsa de valores, títulos, produtos financeiros, operações cambiais, em relação à produção real do chão da fábrica, da agricultura, da exportação e importação. Então, não tem como administrar o capitalismo, como tenta o Thomas Piketty, que escreveu o Capital no século XXI. Não tem como domesticar. Virou um pitbull solto no meio da rua. Quanto mais acumulação tem, mais acumulação quer, passa por cima dos direitos, enquanto encontra governos que se opõem a isso, financiam golpes de Estado, sabotagem, etc, etc, etc. Então, não tem como. Essa reforma da Previdência, ela não cabe emenda. Não cabe emenda. Ela tem que ser derrotada e tem que ser proposto ao país e ao Congresso 2 grandes reformas. A reforma tributária progressiva, sobre patrimônio, grandes fortunas, ganho de capital, redução da tributação sobre o consumo, é mexer no ICMS dos estados, mas é ter contrapartida federal para compensar a queda da arrecadação do ICMS dos estados, transformar a sonegação, como eu propus com o PL 3670, crime contra a ordem tributária, criminalizar a sonegação fiscal. Pernambuco tem um estoque de dívida ativa de 17 bilhões. Sabe quanto é que o Estado arrecada por ano da sonegação fiscal? 0,4%. Sonegar é um grande negócio em Pernambuco. O maior negócio em Pernambuco não é abrir uma refinaria, nem montar a Fiat em Goiânia, não é plantar cana na Zona da Mata. É sonegação fiscal. Porque não tem sanção penal. Não encontra eles. Eu 98, Jarbas se elegeu em 98, 99, Jatobá era secretário de Fazenda, eu pedi o extrato da dívida ativa tributária. Os débitos acima de 1 milhão levavam 10 anos na esfera administrativa e na execução fiscal numa vara da Fazenda. Entra numa vara da Fazenda, vê o volume de processo de execução fiscal, o montante de quando é. Ninguém fiscaliza uma vara da Fazenda. Né? Então, é nessa estrutura que vem dizer para a gente que fazer essa reforma combater privilégio, isso é de um cinismo criminoso, é de um cinismo medieval. Então, essa reforma ela só vai ser derrotada, como eu já disse, da mesma forma em que ao longo da história da humanidade as grandes conquistas foram vencedoras, as grandes estruturas foram derrubadas. É com revolução social, é o povo na rua ter identidade e interesses. Nada nos diferencia de um gari, de um metalúrgico, de um mecânico, de um trabalhador rural, porque é o mesmo sistema de drenagem. Né? A riqueza é um produto social. E por que a apropriação dela não é socializada? Porque existe no meio um sistema que se apropria da maior parte dessa riqueza para um percentual muito pequeno de pessoas. Então tem que derrotar a reforma, tem que defender nessa articulação sindicatos, Conselho Regional de Serviço Social, Conselho Nacional de Serviço Social, os sindicatos, as categorias, defender a construção de um outro projeto de reforma tributária, de um outro projeto de reforma da Seguridade Social e definitivamente acabar com esse capitalismo que tem o Estado babá, né? O Estado alimenta esse sistema. Eles falam que são contra o Estado, mas eles são estadólatras. Eles dependem do Estado. Eles adoram o Estado para dar subsídio, exoneração, parcelar sonegação, emprestar dinheiro do BNDES financiando abaixo da taxa de mercado. Eles adoram o Estado. Né? Você pega o Estado empreendedor da Mariana Mazzucato, professora da Universidade de Sussex, ela diz isso. Hoje todo mundo olha, Microsoft, Apple, vai ver quem estava por trás financiando a pesquisa básica? O Tesouro Americano. Foi o dinheiro público do Tesouro Americano que financiou boa parte da pesquisa básica que depois foi apropriada pelas grandes corporações, Microsoft, Apple, etc, etc. É o Estado que assume a responsabilidade. Como é que vem falar de Estado mínimo? Né? Então a gente tem que fazer esse debate, unificar o setor público com o setor privado, e só uma correção. Essa reforma não atende só aos bancos, não. A capitalização é uma estratégia de turbinar o ganho do sistema financeiro. Mas ela também vai atender a uma outra esfera do sistema financeiro, que são os credores da dívida pública. Quando eles dizem uma economia de 1 trilhão e 273 bilhões, uma economia com a reforma da Previdência, vai tirar da onde? Está lá no item 114 da exposição de motivos, aquela tabelinha no projeto de emenda constitucional, vocês vão ver na internet. Vai tirar de quem? E vai para onde? Vai para financiar a dívida pública. A sustentabilidade da dívida pública é um mantra do capital financeiro, porque é uma relação numerador em cima, denominador embaixo. Não é assim a fração? Não é assim que a gente aprendeu na matemática?
Em cima é o quê? A dívida. Embaixo é o quê? O PIB. Como é que eu mudo a natureza da fração? Eu mexo no numerador, pagando, abatendo a dívida como parte da riqueza, ou eu mexo no denominador. Para eu aumentar o denominador, aumentar o PIB, eu tenho que ter investimento. Para ter investimento, eu tenho que usar a política fiscal para priorizar o pleno emprego. Ora, quando eu li há 2 anos, no governo de Temer, Maílson, anota aí o nome das pestes, Maílson da Nóbrega, Gustavo Franco, Samuel Almeida, Felipe Saito, essa dupla diária, Samuel Almeida e Felipe Saito, são os queridinhos da Tendências Consultoria, que é a consultoria do Maílson. Sabe o que eles defenderam publicamente na imprensa econômica? Desemprego e redução do salário mínimo. Para quê? Para reduzir o consumo, reduzindo a renda do trabalhador, reduz a demanda. Claro, quando eles estão falando de defender o desemprego, não é o desemprego deles, né? É do trabalhador assalariado. Então, numa economia em que você tem economistas que defendem desemprego e redução do salário real como forma de você desaquecer a demanda, para mudar a relação demanda e oferta e diminuir os preços, diminuir a inflação, gente, não tem mais juízo. Não tem mais juízo, né? Quando você vê que o mundo que busca o equilíbrio econômico, busca pela retomada da demanda, esse foi o papel do Keynes na discussão contra o liberalismo, retomar a demanda, distribuir riqueza. O governo americano, depois da crise de 2008 e 2009, usou uma experiência que causou um temor terrível, que é a expansão da base monetária, que ele chama de quantitative easing. Joga dinheiro no mercado. Gente, isso vai provocar a retomada da inflação. Não pode botar dinheiro na mão das pessoas que os preços vão subir. E os preços não subiram, porque a economia estava deprimida. Então tem uma série de coisas que aparecem como teoria econômica, que é tudo fraude. Fraude. É pura fraude, é manipulação intelectual. E se apresenta como ciência exata, como economia, etc. Impenetrável, hermética, né? Ninguém pode quebrar esse hermetismo da economia, porque ela é uma ciência exata. Tudo isso tudo é fraude. Ou a gente faz o debate crítico da economia, como a gente faz o da saúde, como a gente faz da teoria do direito, como a gente faz da educação. Eu vinha no rádio, ouvindo um programa na rádio universitária, qual a importância do legado de Paulo Freire. Quando eu penso em um país que está sob comando de um governo que quer execrar Paulo Freire como patrão da educação brasileira, gente, estão me cutucando com vara curta. Eu conheci Paulo Freire, eu convivi com Paulo Freire, né? Então, parabéns ao sindicato, da próxima vez me chama com mais tempo, né, para a gente poder organizar. E eu já passei para Giuseppe e vou montar uma estrutura onde a gente possa compartilhar não só alguns portais e artigos, mas alguns títulos muito importantes. Você vê, tem um livro interessantíssimo que foi coordenado pelo João Sixu, professor do Instituto de Economia da UFRJ, que é Arrecadação, de onde vem, gastos públicos, para onde vão. Olha que maravilha. É a primeira vez que você vê um título em economia que mostra os dois lados. De onde vem a arrecadação? Quem sustenta a arrecadação no Brasil? O empresário, Bolsonaro disse, né, o empresário paga muito imposto. Vai para a ponta do lado. Quem paga muito imposto é o assalariado, que gasta tudo o que consome. Está entendendo? Tudo que ganha, gasta com consumo. E tudo volta para o mercado e para o Estado. Esse aqui, ó. O cara falou na cobra e mostrou logo a cascavel. É esse aqui. Né? E tem aqui minha versão está mais velhinha. Tem aqui Denise Gentil. Quem é Denise Gentil? É autora da principal tese sobre seguridade social no Brasil. Foi a partir da tese, a tese da Denise é um divisor de águas, né? É como aquela história, a Terra é o centro do universo ou o Sol é o centro do sistema solar? A Denise teve um papel copérnico, porque ela disse, não tem déficit na Previdência. A questão é a seguridade social. E tem um outro artigo aqui, tem um do Vilásio, né? Tem um do Carlos Eduardo Carvalho, página 99. Dívida pública, politizar o problema para derrotar a dominação dos credores. Né? Está ganhando comissão da editora? Não, né? Então você tem esse daí, que é muito interessante. Tem esse último do Chomsky, Hacking para o Sonho Americano. Tem o Márcio Postman, Desigualdade Econômica no Brasil. Você tem vários títulos que ou a gente publiciza, tem o da Paula Politi, o Juro da Notícia, ou a gente se torna carro de som para divulgar essas obras e elas se tornarem conhecidas, ou elas vão ficar nas prateleiras. Porque jamais a Miriam Leitão vai pegar esse livro e vai mostrar na Globo News. Tá bom? Até o dia 15 de maio, né, Marcos? 14 de maio. Não, 15 de maio é educação. Da educação. 12 de junho, greve geral. Pronto, então vamos lá, vamos estar juntos. Obrigado, um abraço. Pessoal,
Eu queria, no final, fazer um pedido a vocês, servidores não dirigentes, né? No final que eu falar aqui. Primeiro, responder a quem perguntou qual a forma da reforma da Previdência, se é possível ter uma reforma da Previdência. Eu vou linkar com uma opção, se teria opção para a gente apresentar esse debate nacional. Primeiro, a reforma sempre é boa, né? Por isso que eu acredito que Paulo está certo, é contra-reforma, né? Não é uma reforma, é uma contra-reforma e é o fim da nossa aposentadoria. Bom, a gente até incorporar isso um pouco daqui para frente, isso que é importante, a gente dialogar com o povo, tomando lá no mercado, um cafezinho, uma tapioca, você pode falar o fim da aposentadoria, você começa um diálogo maravilhoso com a pessoa que está do seu lado. A outra coisa é o seguinte, olha, se a gente tivesse hoje a melhor proposta para a seguridade, sem segregar a Previdência Municipal, não era o momento de apresentar. O contexto que eu estou dizendo, se nós tivéssemos o ideal, uma perfeita, nota 10, não era o momento. Mas, mesmo que tivesse, e tivesse um momento, por exemplo, um governante ou uma possibilidade, quem está dando as cartas agora é o capital, e há muito tempo que eles estão dando as cartas. Então, é uma luta de corda, a puxada de corda. Se a gente apresentar, aí eu vou deixar por último, se a gente apresentar qualquer coisa, a gente legitima o que eles vão nos apunhalar. Por isso que não tem como apresentar, mesmo que tenhamos na mão um ideal. Então, se apresentar, se alguma central sindical, porque é uma organização mais poderosa a nível nacional, cometer a besteira de falar que vai apresentar uma proposta, ela está legitimando essa punhalada na gente. Porque não tem, o momento agora não permite. A outra coisa, meu amigo Ivonaldo, ele disse que se aposenta, vai se aposentar daqui a 17 anos. Talvez, porque tem o gatilho da morte. Cada vez que aumenta a expectativa de vida, vem mais uma puxada de tapete. Significa que aquele queijinho na frente do rato. Nunca ele vai comer, é só puxando o cordão. Então, nos leva à morte. Talvez. E aí está também uma armadilha para a gente. Todos nós. E para concluir, pedir para vocês o seguinte. A nível de Tribunal de Justiça, eu tenho experiência, eu tenho mais de 30 anos de movimento sindical, desde o movimento estudantil, e eu digo para vocês com muita segurança, é mais fácil vocês que não são diretores de sindicato, não são dirigentes, levarem gente para a rua, para um debate como esse do que nós, do que Alcides e a direção. Sabe por quê? Simplesmente porque do jeito que essa mídia que vende para nós que a reforma da Previdência, que é o nosso fim, é bom, ela criminaliza nós dirigentes sindicais. Ela criminaliza tanto que vocês, muitos de vocês, têm ódio da gente. Não é no ódio da pessoa, não. Isso é um sindicalista. Isso é um vagabundo. Isso não quer nada, devia estar trabalhando. Entendeu? Então, assim, nós somos criminalizados. A gente luta contra a maré, contra a corrente, para chegar a vocês, para defender o direito de vocês, com vocês. E uma das partes mais difíceis é convencer vocês que a gente está fazendo isso. Que a gente tem um oceano de mídia contra a gente, os dirigentes sindicais. Tá? Então, eu peço a vocês que, saindo daqui, nos locais de trabalho de segunda-feira, comentem o que gostaram, o que não gostaram, o que gostaria que deveria ser feito pelo sindicato, provoquem o sindicato e também convidem, porque vocês estão no dia a dia. Eu digo a vocês com muita segurança, você tem mais credibilidade para levar a gente para a rua do que nós.
porque a gente é queimado com vocês. É incrível. Nós lutamos por vocês. E com vocês, mas a gente é queimado. Porque a grande mídia faz isso contra vocês e contra a classe trabalhadora de maneira geral. É assim. Só para vocês terem ideia, a gente foi fazer um trabalho numa greve, estou encerrando, e nós tínhamos um vídeo e nós queríamos apresentar, poupamos, pegamos grana, levamos para a categoria, pegamos um dinheirinho a mais para fazer um movimento forte. Vamos colocar nos horários nobres, de todos os horários nobres das emissoras. Na Globo, a nossa mexia, com um pouquinho arranhava a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, de alguma forma. Na Globo, teve que passar por um setor jurídico e ver a resposta que não poderia passar. Veja, pagando muito caro. Eu sei que nós conseguimos, de outras formas aí, trabalhar e até que enfim apresentar isso, colocar. Outra coisa, greve no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. 60 dias de greve. O presidente do tribunal estava todo dia na bancada da Globo, na retransmissora da Globo no estado. Até o presidente da Associação da Magistratura, que não tinha nada a ver com o assunto, estava lá falando da nossa greve. E nós não. Sequer conseguia, como é que eles termos, que é alguma comunicação aqui? Hein? Um flashzinho, não, um comentáriozinho. Não passava no jeito. Esse é o tratamento aos dirigentes que não se enganem. Estão diariamente lutando com vocês e por vocês. Somos nós. E muito injustiçado. E isso chega a vocês, com certeza. Entendeu? Por isso que eu quero, mais uma vez, repetir. Vão ao local de trabalho. Ajudem o sindicato, independente da gestão. Não pense na gestão, pense na instituição sindical. Que é de vocês, é nossa. Tá? Então assim a gente fica forte. Pessoal, foi muito importante e eu torço que vocês continuem a batalha, porque não podemos parar por aqui. Ok? Ser breve, que já são 3 horas de debate, então parabenizar todos os guerreiros e guerreiras que estão aqui, né? Chegaram cedo e esperaram até agora esse momento, né? Agradecer também aos componentes da mesa, que como o Paulo Rubem bem frisou, nosso principal convidado era Evilásio Salvador, professor da UNB, autor desse livro aqui, organizador desse, e teve um problema, né, para quem não chegou depois, com seu filho, que se envolveu num acidente de carro e ele saiu desesperado, ligou para a gente de madrugada e conseguiu um voo de 4 horas da manhã. Então, o primeiro a ser contatado foi o advogado aqui, às 7h50 da manhã, né, já perturbando, olha, tu tem que salvar o nosso debate. Eu assumo um trecho, você assume outro, e aí José veio com a boa sacada, né, que a gente já está com um diálogo há um tempo com Paulo Rubem, né, que é um grande estudioso aí do orçamento público, e abrilhantou, né, aqui a mesa. O único que estava bem preparado, de certa medida, foi Bernardino, que já estava anunciado há um tempo, né, o resto a gente teve que correr, né, então aqui para fazer esse debate. Fechando, né, a gente também tem a pretensão de fazer com ele 2 debates, um aqui em Petrolina, não deu, a agenda não bateu, conseguimos esse, que já foi uma grande vitória, e aconteceu esse imprevisto. Mas imprevisto acontece também para isso, tem que também trabalhar no improviso, né, se virar nos 30, e é isso que a gente conseguiu fazer, e eu acho que para o improviso foi muito bom, como André colocou aqui, foi do debate que foi da história da luta sindical em relação à conquista da Previdência, na história do mundo, né, até chegar aqui no impacto orçamentário de uma PEC e a situação de Pernambuco, né, passando por tudo isso. Então, eu acho que é um mérito do debate de hoje, né, e a gente trabalhar aí, lembrar que o Brasil é a 8ª economia do mundo, né, com o país o 10º do mundo em desigualdade, com 13,4 milhões de pessoas desempregadas, né, 12,4% dessa população, isso sem contar aquelas pessoas que já desistiram, né, de procurar um emprego. Então tem muita gente aí desempregada com pouca renda, né? E os 10% mais ricos desse país abocanham quase metade da renda do país. Aí eu pergunto, o problema somos nós? E a solução é a gente trabalhar mais? Eu acho que isso não é. Então, na minha concepção, é inconcebível
ver o trabalhador defendendo a reforma da Previdência. Não é discussão, a discussão a gente tem que debater. Né? Se tem mecanismo, foi colocado aqui para o Murilo, existe uma reforma, é possível, qual? É a discussão que tem que ser um amplo debate em sociedade de grandes temas relevantes, como Paulo Rubem bem colocou. Debates econômicos e políticos. Eles tentam dissociar a todo momento, né? Fazer que, olha, isso aqui é economia, isso aqui é política, isso aqui é social, como se fosse uma fatia. Né? Toma uma pizza aí de calabresa, de mussarela, 4 queijos. Não, é toda uma pizza só. É o mesmo orçamento público. Né? E a disputa principal é por esse orçamento e esse fundo público. Né? Então, nesse sentido, 20% dos recursos, que é algo em torno de 10% do PIB, é o que representa a Previdência hoje. Isso vai para onde? De mão beijada para o mercado, para o banco, que cada vez mais vem crescendo lucros e mais lucros, altíssimos, né? a nossas custas. Então, a gente de servidor público tem, aqui em Pernambuco, principalmente, 13,5% de alíquota. Né? 13,5% acima de todo mundo, que é 11%. Né? E pode chegar até 22% agora com essa reforma. Temos FGTS? Não. Né? Temos a estabilidade. Então, isso é o mínimo que a gente tem de contraposição por não ter um FGTS. Né? Se quiser financiar um apartamento, você não vai ter o FGTS. Você tem que tirar lá do bolso. E ainda quer igualar a gente como se fosse os privilegiados. O concurso público é fundamental para isso. Né? Que é para evitar apadrinhamentos. Então, desde o ingresso no capital, na sua fase monopolista, que o Estado se tornou ainda mais fundamental para o capitalismo. Né? E foi a partir daí que veio a generalização das políticas sociais, inclusive. Né? Então, aqui no país, a partir da década de 40, principalmente, teve avanço, por exemplo, na ditadura, na Previdência, né, com o Fundo Rural, por exemplo. Por quê? Para conseguir estabilidade política mínima, né, de um governo que estava tentando ali reprimir os trabalhadores. Esse não, esse nem isso tem. É pau no lombo, né, como diz a música. Então a gente vai apanhar até quando esperar? Eu acho que a gente não precisa esperar. Precisa despertar aqui e ser, como foi muito bem colocado aqui por Bernardo, ser um agente multiplicador, né, na base. E discutir um a um, dizendo, essa reforma não nos representa. Isso não é uma reforma, é uma contra-reforma. E nem isso é o fim da Previdência, como ela é. Né, na Constituição Federal assegurada, na Constituinte 88. Querem acabar agora com a canetada, a toque de caixa. Então a gente não pode esperar por isso. Por isso, dia 14 de junho, vamos à Assembleia, dia 24 de maio, vamos propor isso nessa Assembleia e esperamos aprovar para que 14 de junho tenha uma paralisação e a gente se some à greve geral. Então é isso, muito obrigado pela presença de vocês. Bom, gente, então, em nome do Sindijú de PE, a gente gostaria de agradecer a presença de todos e de todas aqui. Acredito que foi uma tarde muito interessante, mesmo depois de a gente não ter a participação do professor Evilásio, mas não deixou da gente ter tido uma brilhante conversa aqui hoje à tarde com pessoas muito, muito, muito preparadas para discutir orçamento, discutir reforma com a gente. Então, gratidão pelo Sindijú de PE. Queria dizer que a gente vai carregar no site do sindicato, certo? O material disponibilizado pelo professor Paulo Rubem. Vai estar na página do Sindijú e logo abaixo dessa notícia daí a gente vai carregar também alguns textos que foram indicados aqui. Tá? Então, obrigada a todos e a todas. Boa tarde, bom final de semana.